ter um pouquinho, a gente tem que ir um pouquinho mais atrás para começar a analisar essas grandes mudanças nesse jogo de poder do Brasil. E é esse ponto que eu vou trazer para vocês hoje. Só que hoje eu vou fazer de uma maneira diferente, cara. Eu vou desenhar o que está acontecendo. Eu vou pegar uma folha de papel, uma caneta e vou dar nome aos bois. Eu vou mostrar quem são os players e o que está por trás de tudo isso e como o resultado do que tu vê hoje na política já surgiu alguns anos atrás de alguns movimentos, de algumas jogadas. Porque muita gente aqui não acompanhava a política com olhos atentos alguns meses atrás, alguns anos atrás. E então eu vou recapitular com vocês tudo isso para que vocês enxerguem. Para quando alguém fala, isso é coisa do PT, isso é coisa da esquerda. É tu entender, cara, olha só, tem uma grande matrix caindo númerozinhos aqui, tá? Para cada lado que tu olha, é número caindo. Não tem como explicar toda essa esfera de uma vez só. Eu vou te explicar algumas parcelas desses númerozinhos caindo. Aqui vão ser pílulas vermelhas para vocês também. Para que vocês vejam e que vocês julguem. Que vocês entendam, que vocês possam decidir o que é de melhor para a tua vida existencial e para a tua visão de mundo política. É só isso que eu quero aqui com vocês, tá? Então presta atenção no que eu vou te mostrar aqui, toma tuas decisões, eu quero que tudo fique muito claro para ti. Nós vamos voltar na nossa conversa agora aqui, do tempo que o PT ainda estava no poder e quem eram os players que atacavam o PT e como eles faziam esses ataques. Vamos analisar como esses players agiram durante o processo eleitoral, durante as eleições, quais eram as expectativas deles, se foram frustradas ou não, e como eles começaram a agir na realidade num novo governo. E diante dessa passagem do poder que se tinha, da mudança e do novo poder que chegou, eu vou analisar alguns episódios, que são episódios chaves nessa parte toda, e aí tu vai ver como todos esses players, como todos esses episódios estão entrelaçados, estão interconectados. E é isso que eu quero que tu comece a ver, como é que é essa dança do poder, essa dança de interesses. Por que alguém apoia um partido, depois deixa de apoiar? Por que alguém faz alianças com um partido, depois deixa de fazê-los? Por que alguém que não defendia um partido começa a estar com ele abraçado num outro momento? E o que está por trás de tudo isso? Tá? Então a gente vai começar a analisar agora, vou mostrar para vocês e depois a gente volta a conversar. E se tiver alguma dúvida, pode mandar que eu vou respondendo, tá? Beijos, vamos começar. O ano é 2013, nós temos o PT no poder. Vocês já viram que não vai caber a folha de papel toda aqui dentro, né? Então já sabe, ó. Vira teu celular de ladinho pra gente poder examinar tudo bonitinho aqui, tá, meu? Como a minha letra só eu e Deus entendemos, e depois de 5 minutos só Deus entende, nem eu entendo mais, eu te aconselho também, cara, pegar uma folha de papel e se tu tiver interesse em aprender mesmo, anotar tudo conforme eu tô anotando aqui, tá? O que a gente tem, cara, é o PT no poder no ano de 2013. Acima dele sempre vai existir o establishment. O que é o establishment, cara? Já falei inúmeras vezes para vocês. São a mídia tradicional, são os políticos tradicionais, e o que eu venho a chamar de deep state, né? O que a gente vai conversar depois sobre isso mesmo, mais especificamente. E o que eu chamo de monopólio socialista, que são as relações dos privados com o sistema. O que a gente viu quando a gente tem partidos autoritários no poder é que poucos players do mercado trabalham, a gente não tem um livre mercado. Então aqui a gente viu nesse monopólio socialista, a gente pode citar diversos exemplos, como a meia dúzia de banco do Brasil. Cara, como é que a gente tem um banco chamado Itaú que fatura mais que o Bank of America, que o maior banco americano? Não tem cabimento. Um país terceiro-mundista dá mais lucro do que o Bank of America, a não ser que existam um establishment favorecendo essas pessoas, assim como as próprias empreiteiras. A gente tinha 5 empreiteiras no Brasil que tinham tretas com o poder para com o PT para ele se manter no poder, tá? Esse é o resultado que a gente tinha, cara. Quando ficou insustentável a posição do PT no poder, foi quando começaram a surgir players em oposição a isso aqui, aos políticos tradicionais e ao deep state, que mantinham o PT no poder, contra os monopólios socialistas aqui, dessa relação dos privados contra o sistema, e players em relação à mídia tradicional. Qual é o primeiro ponto que a gente tem contra os políticos tradicionais e contra o deep state? Qual é o primeiro ponto que a gente tem contra os políticos tradicionais e o deep state? Cara, minha letra já é uma merda, aí escrever torto vai ficar pior ainda. Cara, é o que? A Lava Jato. Aqui surge a Lava Jato, cara. É o primeiro player que a gente tem a lutar contra o establishment. E quem era a Lava Jato? Lava Jato se constituía no grupo de Curitiba, República de Curitiba. Qual é o principal nome que a gente tem lá? Juiz
Sérgio Moro, tá? Contra a mídia tradicional, cara, quem participou, quem viveu esses anos de 2013 observando política, surgiu um grande, que no real era pequeno, mas surgiu uma grande força contra a mídia tradicional, chamado site Antagonista. Antagonista. E aqui surgiu ele. Então, contra a mídia tradicional, surgiu o site Antagonista. Mais outros players começaram a surgir nesse setor de comunicação, oriundos da própria mídia tradicional. Só que são pessoas, né, que começaram a ter uma vinculação, um poder personalíssimo. Eles eram pessoas. Quem eram eles, cara? Joyce Hasselman, cara, tem mais, tá? Eu tô pegando os exemplos aqui, como eu falei pra vocês, a matrix, os números estão tudo caindo. Eu tô pegando pontos pra gente poder analisar e linkar. Joyce Hasselman, vamos pegar um outro aqui, ó. Felipe Moura Brasil, Felipe Moura Brasil, desse lado. E como é que esses caras cresceram, cara? Como é que se deu o poder desses caras? Vale a pena a gente trazer mais duas pessoas agora para essa Operação Lava Jato e com o seu juiz Sérgio Moro. Cara, abaixo do Sérgio Moro, tinha alguns delegados da Polícia Federal aqui, tá? Quais são eles? São dois nomes importantes da gente analisar e termos em mente. Os dois delegados de Curitiba, que tem o Disney Rossetti e, vou botar aqui, e o Igor Romário de Paula. Cara, esse Igor Romário de Paula, por exemplo, já havia atuado no caso do Banistado, do qual o juiz Sérgio Moro tinha começado a fazer investigações, do qual ele tinha iniciado nessa luta contra o sistema geral que se parecia, a narrativa que a gente tinha das informações até então. Aí ele vem trabalhar em Curitiba também. Memorize esses nomes: Disney Rossetti, Igor Romário de Paula. Voltando para a comunicação aqui, cara. O Antagonista foi formado por jornalistas de outras revistas, assim como a Joyce Hasselman e o Felipe Moura Brasil, tá? A Joyce Hasselman, o Antagonista, a Joyce Hasselman, o Felipe Moura Brasil cresceram, cara, botando suas posições pra rua, viraram expoentes personalíssimos dentro das revistas e depois começaram a ser uma voz própria, falando, ao invés de falar pela revista, falavam por si mesmo, tá? No site, só que esse aqui falava por posição, tinha investigação, tinha informação, tinha jornalismo, tinha reportagem, tal. Só que o Antagonista, cara, começou a crescer muito mais que os outros. E como é que o Antagonista crescia, cara? Porque eles sempre tinham tudo que estava acontecendo contra o PT, o Antagonista era o primeiro a saber. O Antagonista era o primeiro a informar. O Antagonista era o primeiro a botar no site. O Antagonista tinha as fontes. O Antagonista tinha os documentos. Cara, como é que o Antagonista tinha os documentos? Como é que chegava no Antagonista os documentos? A gente tem que se lembrar que esses caras estão investigando a Lava Jato. A gente tem que se lembrar, cara, que a Lava Jato que está investigando o poder, tem o juiz Sérgio Moro, tem na PF, vamos botar aqui embaixo PF, vale a pena lembrar, são delegados da PF, tá aqui o juiz Sérgio Moro, e aqui são delegados da PF, os dois, tá? Tem esses caras investigando, o juiz julgando, e, cara, na minha visão própria, e hoje fica muito mais claro, como é que o Antagonista tinha, e vai ficar muito mais claro quando eu mostrar pra vocês, né, no decorrer do nosso desenho, do nosso mapa mental aqui. Cara, esses caras, pra mim, eram os caras que davam as informações pro Antagonista poder estourar. Porque hoje, o que a gente tem hoje? A gente tem o Sérgio Moro falando no Antagonista, cara. Vocês já se deram conta disso? Por que o Sérgio Moro tá falando no Antagonista? Bom, tudo que eu tô te mostrando aqui, além do que eu vou te mostrar, basta tu dar um Google para encontrar. Basta tu dar um Google com esses nomes aqui, tu vai encontrar. A única coisa que é uma suposição minha e que hoje faz muito mais sentido é essa relação da Polícia Federal, né, com vazamentos da Polícia Federal com o site Antagonista. Porque como é que o Antagonista sabia as coisas antes dos outros? Como é que o Antagonista sabia coisas internas da Lava Jato que ninguém sabia até então? Que ninguém tinha acesso, ninguém da mídia tradicional, nem esses caras tinham. Esses caras comiam por vazamentos que esses caras sabiam antes. Hoje, vendo, né, do futuro pro passado, a gente enxerga um link nisso aqui. Sérgio Moro tá colunista do Antagonista, meus amigos, né? Cara, o que a gente teve então, tá? Uma atuação da Lava Jato contra o PT. A mídia abrindo os olhos, falando mais sobre isso. Nós começamos a ter o quê, cara? O povo, lá no final de maio e no início de junho, deu bug no meu Instagram aqui, caiu os stories que eu gravei, vou ter que gravar de novo aqui. Cara, a gente começou a ter, no final de maio, início de junho de 2013, o povo nas ruas, cara.
O povo começou a ir pra rua. E a gente vê alguns movimentos vindo pra rua. Que era o movimento Vem Pra Rua, né? O movimento MBL. A gente tinha o movimento Não É Só Pelos 20 Centavos, né? Te lembra de tudo isso, cara? O movimento Não Vai Ter Copa, todo mundo. E esses foram alguns principais. E aqui, cara, a gente começou a ter o povo na rua efetivamente e as redes sociais, cara. Deixa eu botar aqui. Redes sociais. A gente começou a ter movimentação também de alguns grupos que atuavam tanto nas ruas, também nas redes sociais. E agora vem mais conexão. Então esse desenho, cara, lá de 2013, 2014, 2015, até o impeachment da Dilma, o que a gente tem é isso aqui, ó. Esses grupos, cara, existem mais pessoas dentro desses grupos? Claro que sim. Como eu falei pra vocês, a Matrix tá caindo com números por todos os lados. Eu tô pegando alguns números e dando nome a alguns bois, os mais importantes, os players mais importantes pra nós nessa conversa que eu tô tendo com vocês. Então a gente tem o time da Lava Jato, o time da mídia e o time do povo nas ruas e redes sociais aqui, tá? Todos eles atacando o PT, tá? Até que o PT cai do poder. E quando eles atacam o PT, vale a pena a gente sempre lembrar aqui, meu. Toda vez que eles estão atacando o PT, eles estão atacando junto o establishment. Aquelas pessoas que tinham vantagens e ganhos políticos e ganhos financeiros com o próprio PT no poder. O monopólio socialista, políticos tradicionais e a mídia tradicional. Nunca se esqueçam disso, tá? Nunca se esqueçam disso. Bom, agora a gente vem para um período... Mais uma vez vou deixar claro aqui o que eu, Conrado, defendo. Eu defendo a vida, eu defendo a liberdade, eu defendo a propriedade privada, eu defendo a livre iniciativa e eu defendo rule of law, o Estado de Direito. Essas são o porto para onde eu quero levar o meu barco. Toda vez que eu falo para vocês, construa teu próprio barco e pensa aonde que tu quer chegar. Porque mais importante que o próprio barco é aonde tu quer levar o teu próprio barco. Nessa conjuntura, o PT não me serve em nenhum dos aspectos. Te lembra do mensalão? Os caras compraram o Congresso, ou seja, não tinha o rule of law. Compraram o Congresso para votar com eles. Quando a gente fala de propriedade privada, os caras apoiam o MST, invasões. Quando a gente fala de livre iniciativa, os caras apoiam o monopólio socialista. Não tem o livre mercado. Quando a gente fala de liberdade... Olha o cerceamento coletivista que esses caras nos fazem, em todos os aspectos. Queriam ter até o controle das redes sociais, o controle da mídia. E contra a vida, olha as políticas públicas do PT. Olha os altos índices de morte, de homicídios, de violência que a gente teve durante todo o Google aí. Olha a escalada da violência, a escalada das mortes durante os governos petistas. Durante todo o tempo que eles ficaram no poder. Então, nesse momento que a gente está vivendo, esses ataques ao poder através da mídia, através da Lava Jato e através do povo nas ruas. Cara, quando começou esse movimento dos povos nas ruas, cara, eu era fotojornalista. Eu tava lá, tomando gás lacrimogêneo na cara. Vou buscar umas fotos para mostrar para vocês aqui depois. Tomando gás lacrimogêneo na cara todos os dias indo lá. Eu vi como é que se deu as coisas. No início, todo mundo ia de maneira espontânea, com seus cartazes, tal. Até que chegou um dia que esses movimentos... Não só o Vem Pra Rua como o MBL e outros movimentos de esquerda, né, começaram a tentar cooptar as pessoas, tentar arregimentar as pessoas. E aí, foi assim que acabou o movimento de dia a dia, que as pessoas saíam até então, lá em 2013. Mas vamos voltar para tomar aqui, meu. Então, meu, nesse período de 2013 até o impeachment da Dilma, o que a gente viu nesse grande jogo foi um antagonista ficando forte e essas pessoas, cara, acabaram se desvinculando das suas mídias tradicionais e migraram pra cá, brother, ó. Migraram pra cá, ó, pra esse lado, pras redes sociais. Pra cá que eles vieram. Então aqui a gente começa a ter agora a Joyce, é com I o nome dela, né? Não é com Y lá que nem eu botei. O Felipe. Joyce Hasselman. Ah, meu. Cara, tem um tripé aqui, eu não consigo escrever, tá ligado? Não consigo botar as coisas. Porque Joyce Hasselman e o Felipe Moura aqui. O Felipe Moura, tá? E aqui também surgiram mais pessoas, cara. Surgiu quem lá? Surgiu lá o Mamãe Falei. Surgiu, deixa eu botar a mamãe aqui. Mamãe Falei. Kim Kataguiri, né? Que mais que surgiu aqui? O Lobão. Te lembra que o Lobão falava lá do... Assim, as redes sociais começaram a ter um papel importante nessa mobilização do povo. Cara, diversas outras pessoas surgiram aqui, tá? Eu tô citando só esses exemplos aqui pra gente poder continuar conversando.
E aí, cara, esse protagonismo foi cada vez maior. A gente sabe que o antagonista também tem a sua base toda online, né? E aqui a coisa começou a acontecer, cara. E nesse período, outros nomes começaram a surgir, né? A gente tem até a própria vinda, o próprio surgimento do Bolsonaro, com as suas atuações, bibibibobó, diversas pessoas, né, meu? Cara, uma coisa importante aqui, meu, foi um episódio. Qual foi o episódio, cara? O episódio da Marielle. Cara, a morte da Marielle... Deixa eu botar aqui, desenho aqui. A morte da Marielle foi um evento muito importante para isso tudo aqui, meus amigos. E por que eu te digo isso, cara? Porque foi na morte da Marielle que começou a surgir as fake news. Março de 2018, meu, não tinha eleição, não tinha nada, tá? Ninguém nem aventava que alguém pudesse concorrer a alguma coisa. Começaram a falar de fake news, foi a primeira vez, cara. A primeira vez que alguém falou de fake news no mundo foi o Trump, quando ele falou lá em 2017 ainda, né? CNN, vocês são fake news, né? CNN, you are fake news. Cara, e qual é a primeira vez que eles falam de fake news acerca da morte da Marielle? Brother, agora a coisa começa a andar para um outro lado. Olha só, meu. Dentro do MBL, do qual essas pessoas fazem parte, que o Mamãe Falei, Kim Kataguiri, Fernando Holliday, todos esses caras, Renan e blá, 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 tinha uma figura, cara. Eles tinham um mentor dentro daquilo ali. Um cara chamado Luciano Ayan. Luciano Ayan, que tinha uma página na internet e durante muito tempo fez essa questão de análise, fez essa questão de Infowars, né? Guerra de informação, narrativas, atacar o establishment por informações, tal. Cara, te lembra? A gente tá falando que, meu, março de 2018, não existia Bolsonaro, não existia nada. Tu entende? Se alguém falasse em março de 2018 para a maioria da população que o Bolsonaro seria presidente da República em 2019, todo mundo ia rir. Não existia nada disso. E aí veio a primeira questão de fake news, que a imprensa ainda não chamava de fake news lá. Por quê? Porque o Luciano Ayan começa a disparar mensagens, né, informar, botar no seu site, nos seus blogs, na sua rede de informação, uma manifestação de uma desembargadora que dizia que a Marielle teria sofrido um crime comum e que não era um crime político. E aí isso foi tido como fake. Aí a mídia tradicional começou a chamar essa notícia que a desembargadora falou que a Marielle teria morrido de um crime comum, que não seria um crime político, e que essa notícia que foi espargida por toda a rede social, por todos os veículos e canais do Luciano Ayan, começou a chamar isso de fake news. Daí o pessoal começou a chamar de fake news. Daí todo mundo que aparecia chamava de fake news essa notícia. Cara, e até hoje não se sabe se isso é fake news ou não, né? Até hoje não tá claro qual foi o porquê da morte da Marielle, se foi política ou não, se era das relações delas com os traficantes, né? Porque ela foi uma vereadora que ganhou os votos no Morro, e ninguém ganha voto no Morro se não tiver de acordo com os traficantes, né, cara? Tu entende o ponto do que eu quero trazer aqui? E aí, brother, aí o bicho pegou, porque daí começou a ter um inquérito de fake news no Brasil contra o Luciano. E assim começou o inquérito, o processo de fake news contra o Luciano Ayan, que era do MBL. Tu entende? Aqui começa a fake news. Cara, não existe Bolsonaro, não existe nada, nem eleições existia até então. Bolsonaro era mais um cara aqui no meio dessas figuras das redes sociais. Tu entendeu esse primeiro ponto, cara? Isso aqui eu quero que fique claro pra ti, porque agora o bicho começa a pegar, meu. Por exemplo, esse Luciano Ayan, quando foi descoberto, em primeiro lugar, mas esse Luciano Ayan não é Luciano Ayan, é um pseudônimo de um cara, tá? E quando foi feito essa conexão, o MBL negou essa relação entre eles. Meu, olha o nível, meu, aqui o bicho pega, tá ligado? Meu, agora a coisa começa a pegar preço. E agora eu vou mostrar pra vocês alguns sites na internet aqui, pra gente poder trazer. Chegando no limite dos stories, cara, então eu vou te mostrar uma sequência de sites aqui e a gente continua conversando no decorrer do período, tá? Dono de site que amplificou notícias falsas sobre Marielle, revela a identidade e diz que atua para a guerra política. Olha só, cara, como eles nem usavam o nome fake news ainda, tá vendo? Isso aqui em 24/3/2018. E o nome, cara, do Luciano Ayan, na realidade, é Carlos Augusto de Moraes Afonso. Esse é o nome dele. E aí, a notícia que ele disseminou é essa aqui, que sai na Veja. A desembargadora diz que Marielle estava engajada com bandidos. E quando ela fala isso, foi no comentário do próprio Facebook. E aí tu tem aqui, ó, Marielle,
página do site Fantasma contra Marielle saiu do ar. Por quê? Porque ele acabou. Esse aqui é a cara dele, né? Do Carlos Afonso ali. E depois, que era importante da gente ver isso aqui, ó. Marielle, site que disseminou fake news, apareceu vazio. MBL jurava que não conhecia Luciano Ayan, mas 2 de seus fundadores são sócio deles. E se tu botar, cara, no Google, e aí basta tu colocar, cara, fakes MBL, que vai vir, 500 matérias lá de 2018, contando tudo o que estava acontecendo, agosto de 2018. Essa aqui é todo um período que não tinha eleição. Eu quero que vocês se lembrem, cara, e não se esqueçam, pra gente continuar conversando aqui depois, desse desenho aqui, cara, ó. Quando a gente falou de fake news, assunto de fake news, processo de fake news, começa exatamente no caso da Marielle, do Luciano Ayan, com o MBL. Não esqueçam disso, a gente continua falando depois.